Olá, serei seu professor nesta videoaula de válvulas, características parte 1. Vamos começar? Os temas dessa videoaula serão válvula de controle direcional, posição inicial, número de posições e número de vias, direção do fluxo, tipos de acionamento, válvulas normalmente abertas e normalmente fechadas, identificação dos orifícios da válvula. Bom, a válvula é o dispositivo que faz o controle do fluxo do fluido para os atuadores. Nós vimos atuadores pneumáticos e atuadores hidráulicos, ou seja, atuadores que ora precisam de ar comprimido, ora precisam de um fluxo de um fluido, como óleo ou água. Então, em todos esses casos, nós utilizaremos as válvulas para controlar os atuadores. Então, a válvula, ela abre e fecha para dar sentido de passagem do fluxo do fluido, seja ele o ar comprimido, seja ele um fluido hidráulico. Então vamos ver agora os vários tipos de válvulas e as suas características. Então vejam só, nós classificamos as válvulas em válvulas de controle direcional, válvulas de bloqueio, válvulas de controle de fluxo e válvulas de controle de pressão. As válvulas de controle direcional vão justamente nos apresentar diversas direções pelas quais eu posso comutar o meu fluido. Por exemplo, nós temos o ar comprimido vindo da linha e esse ar comprimido chega até a válvula. É a válvula que vai direcionar esse ar comprimido para os diversos atuadores ou até mesmo num único atuador em que orifício vai entrar esse ar comprimido. Pode ser no orifício para avanço ou no orifício para retorno. Isso quem seleciona, quem faz a comutação, é a válvula direcional. A válvula direcional é muito utilizada no ambiente industrial. Então vamos ver algumas características dessa válvula. Nós vamos ver a posição inicial, quantas posições eu posso ter nesta válvula, quantas vias eu tenho nesta válvula, qual é o tipo de acionamento, ou seja, que comando vai movimentar esta válvula, o tipo de retorno e a vazão. Vamos começar pela posição inicial. Isso é muito importante, porque a válvula pode inicialmente já enviar o ar comprimido para uma via ou não, ou bloqueá-lo. Isso vai ser determinado na própria simbologia. Percebam, nessa primeira válvula, a válvula da esquerda, as nossas vias estão numeradas, 1, 2 e 3. Há uma conexão entre a via 2 e a via 3. Esse é o momento inicial desta válvula. Agora, na figura do meio, nós temos como posição inicial o fluxo indo do ponto 1 para o ponto 2, e o ponto 3 está bloqueado. Já nesta válvula da direita, nós temos 5 posições e todas elas estão bloqueadas. Não há nenhum sentido de fluxo na posição inicial. Então, essas são as posições iniciais das nossas válvulas. Então, nós temos um número de posições. Nós temos válvulas com 2 posições e válvulas com 3 posições. É, na realidade, a seleção da comutação. Então, tem uma válvula que pode estar em posição A e posição B, ou uma válvula que pode estar em posição A, B ou C. Então, o número de vias. Vejam só, nessa simbologia, a passagem é indicada através dessa seta. Ela indica a passagem do fluxo por 2 vias. Quando nós utilizamos esta letra T, significa o bloqueio de uma via. E veja agora aqui à direita. Quando nós temos 2 vias, nós temos 2 linhas saindo desse nosso retângulo. 3 vias, 3 linhas nesse nosso retângulo. E 4 vias, 4 linhas no nosso retângulo. Aqui embaixo, vejam só, as 2 vias encontram-se bloqueadas, ou seja, nós temos o T na frente de cada uma das vias. E aqui no canto, embaixo à direita, nós temos 3 vias. Uma delas está bloqueada e há a passagem entre as outras 2. Agora vamos ver a direção do fluxo, ou seja, vamos pensar no ar comprimido.
Ele vai de uma via para outra, mas quando nós temos várias vias, então é importante que a simbologia nos indique qual é o caminho a ser percorrido por esse fluido. Então vejam só, essa indicação é feita através das setas, para cima, para baixo, na diagonal, ou seja, nós temos todas essas possibilidades de direções para o nosso fluxo. E então o tipo de acionamento, muito importante. Nós já vimos o comportamento da válvula, mas agora alguma coisa deve provocar a comutação nesta válvula. Nós temos vários tipos de comutações. Vejam só, temos aqui uma simbologia para um rolete escamoteável, ou seja, ele forma um gatilho na nossa válvula. Temos um pino apalpador, qualquer um pode apertar esse pino e acionar a válvula, ou então uma mola, que pode fazer o deslocamento desta válvula. E vejam só, todas essas simbologias. Nós podemos ter uma válvula acionada por um botão, por uma alavanca, por um pedal, um acionamento mecânico, um acionamento hidráulico, um acionamento pneumático ou pela solenoide, que seria um acionamento elétrico. Bom, existem dois tipos de válvulas, as válvulas normalmente abertas e normalmente fechadas. Vamos entender essas simbologias. Então, nesta primeira válvula aqui em cima, ele chama de 2/2 NF. O que significa isso? É uma válvula de duas posições, duas vias, normalmente fechada. Então vejam só, as nossas vias estão sendo identificadas como A e P, e ambas estão bloqueadas, ou seja, normalmente fechadas, não há passagem do fluxo. Já nesta válvula de cima, à direita, 3/2 NF, ou seja, 3 vias, 2 posições, normalmente fechado. As nossas vias estão sendo chamadas de A, P e T. Existe uma passagem do fluxo de A a T, mas não há um fluxo entre A e P, o que significa que neste percurso ela é normalmente fechada. Aqui embaixo nós temos a mesma válvula 2/2 normalmente aberta, ou seja, existe uma passagem entre A e P, numa condição inicial, por isso ela é chamada de normalmente aberta. E agora a nossa válvula 3/2 NA, a mesma coisa, existe já uma passagem entre A e P, por isso ela é chamada de normalmente aberta. Aliás, nós vamos identificar esses orifícios da nossa válvula através de uma normalização. As normalizações mais utilizadas são a da norma DIN, que é uma norma alemã, e a norma ISO, que é uma norma internacional. Como nós temos grandes fabricantes de válvulas pneumáticas e hidráulicas que são produzidas na Alemanha, por isso é muito utilizada a norma DIN. Vejam só, a pressão nós vamos utilizar a letra P na norma DIN, e o número 1 na norma ISO. As vias de utilização, na norma DIN, nós chamamos de A, B e C. Na norma ISO, 2, 4 e 6. As vias de escape, na norma DIN, se utiliza RST. Na norma ISO, 3, 5 e 7. E a pilotagem, ou seja, o acionamento da válvula, na norma DIN, XYZ. Na norma ISO 10, 12 e 14. Vejam só um exemplo de um arranjo na norma DIN. Nós temos as nossas vias identificadas pelas letras A, B, R, P e S. E nós temos a pilotagem da válvula, ou seja, o acionamento da válvula através das letras Z ou Y. O mesmo arranjo na norma ISO fica desta maneira, sendo substituído por números. 1, 2, 3, 4 e 5 são as nossas vias. 12 e 14, a pilotagem da válvula. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto válvulas, características, parte 1. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!